Bem-vindos a mais um Jogo Político na RTP Notícias. Os destaques de hoje vão para as novas regras para o arrendamento urbano e também para a polémica à volta dos exames nacionais. Hoje temos um painel de comentadores Carlos Coelho, do PSD, Rui Paulo Sousa, do Chega, e Patrícia Gonçalves, do Livre. Sejam muito bem-vindos a mais um programa. Rui Paulo Sousa, o Chega apoia o novo subsídio social de renda criado pelo Governo? Muito boa noite a todos, quem está a assistir e aos meus colegas de painel e assim. É assim, o Chega, no fundo, concorda genericamente com estas alterações, atendendo que realmente quem quer arrendar uma casa tem que ter, ou melhor, que os arrendatários, quando arrendam uma casa, querem obviamente sentir-se seguros quando efetuam esse contrato com os senhorios. Mas também os senhorios têm que se sentir seguros ao arrendar e saber que é cumprido esse pagamento de rendas devidas todos os meses e que não passa por um processo burocrático que muitas vezes parece não ter fim para realmente se conseguir colocar fora aqueles que incumprem. Obviamente tem que se ter em consideração as famílias mais vulneráveis ou as famílias que, por motivos, seja de doença ou motivos mesmo concretos, por vezes até pessoas idosas, não conseguem realmente cumprir dessa maneira esse valor. Mas, se não é feito realmente algo para dar essa segurança aos senhorios para colocarem as casas à renda, obviamente que eles não o fazem e por isso é que temos tantas casas por arrendar realmente no país. Obviamente também a criação do fundo de emergência para a habitação também tem alguma lógica, mas vamos ver qual é a dotação e qual é a execução prevista também desse fundo de emergência, ou seja, ainda há aqui diversas questões que não estão bem explícitas, nem ainda se compreende muito bem o que é que o Estado pretende fazer realmente relativamente a estas questões. Mesmo no que diz respeito a simplificações e comunicações, mesmo no que diz respeito à facilitação da oposição à própria renda, compreendemos a base que está por trás disso, mas também é preciso entender essa oposição, digamos, à renovação automática, a que nível é que pode ser efetuada, porque também não podemos, obviamente, cair num excesso de a pessoa arrenda uma casa, quando de repente o mercado aparentemente dá alguma volta e se torna mais atrativo, por exemplo, colocar a casa imediatamente à venda, despejar essa pessoa e não renovar simplesmente o contrato, não dando qualquer hipótese, mesmo que seja um aumento da renda da pessoa continuar lá. Portanto, há aqui diversas questões, têm que ser bem analisadas. Por um lado, tem que ser protegido realmente o mercado do arrendamento, por outro lado, também tem que ter algum cuidado com quem arrenda, porque cada vez as casas estão mais caras, tanto na compra como na renda, e tem que se ter em consideração que a economia está numa altura um bocadinho complicada, as pessoas não têm dinheiro e tudo isso, no fundo, tem que ser levado em conta no que diz respeito a esta situação. Rui Paulo Sousa, os professores têm ordens para corrigirem perguntas, mesmo que incompletas, no caso das falhas das folhas de continuação. A validade jurídica e a equidade deste processo não estão inquinadas definitivamente? É assim, eu acho que este é um processo que está totalmente inquinado desde o seu início, se formos a ver, porque quando nós falamos, e aqui o colega Carlos falou que é uma questão de continuidade do que já tinha sido lançado pelo governo do PS e das plataformas, etc, etc, mas é preciso não esquecer uma questão, o responsável máximo e final é o governo, porque o governo é que tem que se responsabilizar pelo sistema funcionar e pelas correções serem feitas como deve ser. Quando temos um retalho de empresas, no fundo é o retalho de empresas que está neste momento de volta todo este sistema, em que aparentemente uma empresa pequenina, que supostamente só recebeu 49 mil euros, a Blatt Creative, é que afinal é a principal responsável. Sendo que depois temos a Educa também. Precisamente. Educa é uma agência pública. Faz a gestão do processo. Mas aí está.
é um retalho de empresas. Não se consegue encontrar qual foi a empresa responsável, não se consegue encontrar quem é o responsável, ou seja, começamos por não encontrar responsáveis de nada, como é hábito, aliás, na parte do governo, infelizmente é assim. Mas, para além disso, o mais grave não é só o sistema ter falhado, não é só os alunos estarem na situação em que estão, tal como os seus pais, que estão a ver a situação cada vez mais negra, se me permitem a expressão, é a questão de termos um governo que, no fundo, se afastou do problema, porque quando temos um primeiro-ministro que ontem, num festival, faz uma pequena intervenção sobre o assunto, ainda por cima com uma publicidade aos casinos Sol Verde atrás, eu compreendo a questão dos casinos, ok, tudo bem, percebe-se, convinha, tem que se compensar as coisas, isso eu percebo tudo bem, mas digamos não fica bem, já não, para não falar ter ido para a bola, não falar em tanta coisa negativa, ou seja, o governo nestes últimos tempos praticamente desapareceu onde é que ele anda, não anda em lado nenhum. É o que acontece, é isso, e quando acontece, é os problemas que temos. Obrigado aos três pela presença em mais um programa. Nós ficamos por aqui. O Jogo Político está de volta na próxima segunda-feira,